a todos, bem-vindos ao 14º episódio de Emoções em Podcast. Hoje tenho aqui comigo a Isa Minatel para nos falar sobre o tema da vida emocional das crianças e como lidar com os desafios. Vamos lá ver se a Isa consegue entrar. Isa, já enviei o convite. Veja, por favor, se já recebeu. Agora conseguimos! Agora sim! Isto realmente, os primeiros minutos da conexão estavam difíceis. Oh, Isa, tudo bem? Gente, tudo bem, graças a Deus. E você, Ana? Também, está tudo bem. Aqui já está de noite, ainda está de tarde, não é? Que são 4h30. Por Sim. isso, vamos lá então começar. Então estamos no tema de hoje, que é a vida emocional das crianças, com uma grande especialista na área, que nos vai falar sobre este tema e de como lidar com os desafios. Quem não conhece a Isa Minatel, eu vou fazer um resumo muito breve sobre o currículo dela, porque senão passaria o tempo da live e eu não apresentaria tudo o que eu tenho que apresentar. Então a Isa Minatel é psicopedagoga, especialista em Montessori, programação neurolinguística e é coach de família. É palestrante. Oi? É palestrante no TEDx com mais de 1.200 milhões de visualizações e somam mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. É autora dos livros Crianças Sem Limites e Temperamentos Sem Limites. Entretanto, deixei de ver a Isa e eu não sei se toda a gente ainda me vê a mim e a ela ou não. Vocês ainda veem as duas? Digam, por favor, aí nas mensagens se conseguem ver as duas. Porque eu deixei de a ver. Transmitir em direto. Vamos lá ver. Isto hoje. Isto hoje não Uau! está fácil. Mas eu acho que toda a gente ouviu a apresentação. A Sim, Isa eu caiu, mas percebi que voltou. continuou. Eu só não Pronto, conseguia mais ver. Eu caí e voltei. Pronto. pronto. Ok, mas entretanto já foi apresentada a Ótimo. todas as pessoas que estão a ver, isso é o que interessa. Então Isso. começamos sem demoras. Para perceber um bocadinho mais sobre este tema da vida emocional das crianças e como lidar com os desafios. E realmente há cada vez mais esta preocupação do desenvolvimento físico das crianças, não é? E há muita preparação das mães para o parto, para tudo o que leem, a alimentação e não tanto com a vida emocional, que também é uma vertente importantíssima do ser humano para a construção da identidade de cada uma delas, não é? Cada criança é única, não dão para ser educadas da mesma forma, não é? Por isso é que às vezes os pais dizem, funcionou tanto com um e as mesmas estratégias não funcionam com o outro, porque realmente as crianças são diferentes. Então a primeira pergunta era o que fazer para ajudar as crianças no desenvolvimento, no seu desenvolvimento emocional? Sabe, Ana, eu acho que a gente tá fazendo como foi o processo de evolução da medicina. A gente, na medicina, primeiro olhou o corpo físico. Sim. Depois que a gente conseguiu diminuir mortalidade infantil, arrumar um jeitinho de alimentação, entender os processos de alimentação, quando a gente conseguiu dar conta do corpo físico, né? Aí que a gente começou a caminhar na parte emocional, né? Isso falando até, eu falei mortalidade infantil, mas a gente pode olhar até para a medicina dos adultos mesmo. Primeiro, houve uma preocupação com expectativa de vida, aumentar a expectativa de vida, as vacinas para lidar, né, com os germes, vermes e micro-organismos que causavam, né, tanta doença no corpo físico e tal. A partir do momento que a gente estava fazendo esse avanço, essa evolução, na parte emocional, a gente ainda estava internando em instituições com camisa de força as pessoas que tinham questões emocionais, Pois é. né? Então, houve primeiro esse olhar, e é natural que seja assim, porque o corpo físico a gente vê. Então, primeiro a gente atende o que a gente vê, né? Isso. Aí depois, quando a gente fala, não, a parte que eu vejo está bem atendida, mas continua alguma coisa que não está muito bom. Tem algo ainda que não está legal. Aí é o comportamento, aí é o jeito de falar, é o desempenho cognitivo. Aí é que eu vou olhar para o lado emocional. Então, a nossa consciência
consciência está expandindo devagarzinho, certo. assim como a consciência coletiva mesmo, a medicina, a pediatria, né? Essa parte toda de sair um pouquinho do só olhar para o corpo físico e Uhum. também começar a considerar a vida emocional das crianças e das pessoas em geral. Certo. Ainda é um tabu para algumas pessoas falar em fazer terapia, Pois é. falar em ir a um psicólogo, a um psiquiatra. Ainda é algo que algumas pessoas não Aqui veem com em bons Portugal ainda há olhos. muita gente a dizer o psicólogo é para malucos. Isso, Não sei se imagine no só, Brasil também acontece, mas aqui ainda ainda há muita acontece. Ainda acontece. Então, se a gente ainda está neste lugar enquanto coletivo, né, é natural que a gente não olhe de cara para a vida emocional das crianças. Inclusive, uma vez eu quis fazer um lançamento de um produto chamado A Vida Emocional das Crianças, para as gestantes. Eu queria, na verdade, não era vida emocional, perdão, vida emocional é o que a gente está falando agora. Era o enxoval emocional do bebê, para Ah, as gestantes. tão Porque eu giro. queria, né, que as pessoas, antes de ter o seu bebê, Sim, né, pensassem sobre as questões emocionais. ótimo. Porque eu preparo tudo para o corpo do bebê. Eu preparo onde ele vai dormir, eu preparo como eu vou higienizar, eu preparo como eu vou alimentar. É, Mas e a vida emocional? pois é, Onde repousará emocionalmente essa criança, pois né? é. Onde, de que maneira eu vou limpar, né, a parte das sujeiras emocionais, não é? Como Certo, eu vou certo. nutrir e alimentar emocionalmente essa criança? Do que ela terá fome? Fome de quê? É isso. Terá? Olha como eu fico, É arrepio que às vezes todinho. nem sequer é fome de alimento, alimento, não é? É fome de afeto. E depois lá está, é aquilo que a Isa estava há pouco a dizer. A primeira preocupação é com o físico, mas por outro lado, o mundo emocional da criança, algumas até se nota que estão em desequilíbrio, exatamente porque o seu tipo de comportamentos é mais agressivo, e então toda a gente vê que há ali alguma coisa a tratar em termos emocionais, mas existem outras que são, acho eu, às vezes as mais perigosas, que são as mais caladinhas, Sim, que podem estar num sofrimento imenso dentro delas, mas que não dizem. E então, sim, às vezes é mais difícil de conseguir trabalhar com essas crianças mais tímidas, não é? Outra sim, pergunta que eu tinha sim. aqui para a Isa era em relação às posturas da educação, não é? Estivemos durante, há uns bons anos atrás, era muito o modelo do autoritarismo, e entretanto passámos do 8 para o 80, que é a permissividade, Sim. e como achar este equilíbrio? Sim, é um grande desafio, né, Ana? A gente veio de uma educação muito repressora, né? A maioria de nós, da nossa geração, né, e para trás de nós, foi fruto ou vítima de uma educação autoritária. Porque a gente fala assim, eu apanhei e não morri, então nós somos sobreviventes, né, da nossa educação, né? Ficámos sem traumas para tratar em adultos, não é? Mas Isso. sobrevivemos. Sobrevivemos, né? E os nossos pais, de judiação, fizeram o que puderam e também Claro, fizeram o melhor do que compreensível. receberam, né? Claro. A maioria deles faz e entrega mais do que recebeu também, né? E agora, com esse boom de informações, a gente acessou, né, informações também sobre isso, sobre o que esse modelo autoritário estava causando, né? Um Sim, tanto de problemas emocionais, que foi o início da nossa conversa, claro. tanta gente com problema para dormir, com problema alimentar, ou come demais, ou não consegue comer, não sabendo lidar com suas questões, né, difíceis. Então, eu estou num momento difícil, numa fase difícil, eu não tenho recursos para lidar, para sair, para tomar decisões, eu me sinto sempre insegura, muitas crenças sobre mim, crenças limitantes que me travam, ou que me colocam num lugar de sempre, né, e com muita agressividade, com muita voracidade para cima de tudo e de todos, e de toda forma acabo me limitando, né? Certo. Então, a hora que isso tudo foi acontecendo e que a gente teve esse boom de informações e a gente foi percebendo, meu Deus, então os transtornos alimentares, os transtornos de sono, né, a depressão, a ansiedade, as síndromes do pânico, as síndromes, as fobias sociais, tudo isso pode ter a ver com a educação autoritária e repressora. Meu Deus, espera aí, eu não quero isso para minha criança. Claro que nós estamos falando, Ana, de uma pequena bolha,
tá? Claro. Porque se Sim. você considerar um país do tamanho do Brasil, por exemplo, né, dimensões continentais, a grande maioria ainda não tá sabendo nem disso. A grande maioria Eu sei. É um processo. continua ainda Mas estamos na evolução, não é? isso, Estamos no processo. isso. Estamos Então, eu gosto de fazer na parte de divulgar o máximo possível, não é? Eu faço o meu isso, possível aqui, a Isa também faz aí e pronto, e isso. andamos por aí. É isso. Então, Sim. só fazendo a ressalva, porque assim, a grande massa ainda não sabe nem disso. Aí Ainda aquela não. bolha considerável que tomou conhecimento disso falou: "Ah, não quero isso para o meu filho, quero fazer Pois. diferente, quero uma educação respeitosa, quero algo mais carinhoso, mais afetivo, mais amoroso. Só que tinha um problema. Na nossa cabeça, a gente estava binário. A gente só tinha sempre duas opções, sempre. Céu, inferno, preto, branco, bom, ruim, Zero verdade, um. mentira, certo e errado, 0 e 1, igual os computadores, sabe? Exatamente. Tanto que as pessoas querem saber, mas o que é o certo? Como se só tivesse um certo, o resto tudo fosse errado, né? Certo. Sim. E aí, o que aconteceu? A gente falou: se eu não quero isso, eu quero fugir disso, fugir do E autoritarismo, vamos né? para um extremo, E não é? Vamos de um extremo para o acabamos outro extremo. caindo no extremo oposto. O extremo oposto é a permissividade. Né? O que encontramos lá? Encontramos crianças e adultos invertendo papéis, encontramos crises absurdas de birras, porque a criança se sente num lugar tão poderoso que ela quer que o adulto fique igual um serviçal, né? O que a minha criança quer? Então você vê adultos às vezes se comportando como se a criança estivesse num restaurante, ela está na cozinha de casa, né? E o Certo. adulto lá, que é isso, filhinho? Não. Ah, então isso, filhinho? Não. Então, não. A criança tendo ataques, Muito né? bom, muito bom. Histéricos, É, né? E a é. gente lá doido. Ou então a gente, como se estivesse numa loja de roupas, abrimos a porta do guarda-roupa, essa roupinha que você quer. Não, a criança joga a roupa. E a gente outra roupinha e outra roupinha, e como lá, subservientes, numa posição submissa, serviçal da criança, que é um horror, inclusive, para a criança, que Não, precisa. então é, se é assim em casa, quando essas crianças estão no supermercado que querem aquele docinho, ou que querem aquela boneca, ou que querem aquele carro, fazem a birra, não Aquele é? escândalo, Deixam a mãe e o pai cheios de vergonha, e se a isso, mãe não comprar aquilo, não é uma tem chatice. acordo. Porque lá E está, às vezes eu já vem de brinco. casa, já vem de casa, as vontades são todas feitas em casa, obviamente que a criança tem o mesmo tipo de comportamento fora de casa, não é? Isso, e a mãe cheia de boa intenção, e o pai cheio de boa intenção, porque eles não querem traumatizar a criança. Só que, como só tinha duas opções na cabeça deles, eles fugiram do autoritarismo e caíram na permissividade, né? E sem querer, muito sem saber até, sabe? Muitas pessoas estão na permissividade e ainda não perceberam. É sem querer, é difícil. Se a gente não tiver realmente o termômetro bem afinado, é difícil, E né? ganhar mais consciência sobre os nossos comportamentos e ganhar, acima de tudo, mais conhecimento sobre tudo, não é? Isso. E Sobre os tudo. termos também, eu acho que às vezes a gente se confunde com os termos, né? Então, quando a gente veio, por exemplo, com a disciplina positiva, se a gente não mergulhou e não se aprofundou para entender a proposta, nós ficamos só com a positiva, esquecemos da disciplina, Pois é, pois é. E, sabe? não, Olha, e a criança tem que saber ouvir o não. A criança tem que saber quais é que são os limites. Não havendo nós, limites, a criança vai ser muito prejudicada na área escolar, na área profissional. Tem que haver limites. E isso é fundamental. sabe o que nós fizemos? Nós colocamos na mesma caixa algumas coisas que deveriam estar separadas, mentalmente falando, caixa mental. Nós colocamos, por exemplo, firmeza na mesma caixa da agressividade. Então, quando eu quis tirar a agressividade, eu tirei junto a firmeza. Mas dá para ser firme e ser amável. Isso. A gente precisa encontrar a firmeza sem a agressividade. Então, nós temos que ter caixas diferentes para poder tirar da relação com a criança só a agressividade e manter ainda assim a firmeza. Muitos de nós, na tentativa de jogar fora a agressividade, jogamos junto a E firmeza. não
E é isso que Concordo. nos faz permissivos. Ou também fizemos outra coisa que encaixotamos na mesma caixa. O amor, a afetividade e a moleza. Então, quando Sim, vamos ser amorosos, somos moles, sim, sabe? Perdemos sabe? a mão e amolecemos demais, né? Tão Demais. E depois é a moles que criança que falta manda, não é? isso. Está a criança no papel do pai, está a criança no papel de adulto. Que é péssimo para a criança. A criança se sente como se ela estivesse tendo que atravessar uma ponte sem parapeito, Pois é. porque ela não tem ainda autoridade, autonomia, responsabilidade para dar conta daquilo. Ela precisa dos parapeitos da ponte. Quem é que coloca os parapeitos na ponte emocional? O pai e a mãe, os adultos. Pois é. Eles dizem, olha, o caminho é esse. Olha, vamos por aqui. Aqui é seguro. Aqui dá certo, né? Pois é. Então, para tentar ajudar as pessoas nesse processo, né, Ana, eu tenho trabalhado com a disciplina do equilíbrio. Yeah. Nem tanto lá, nem tanto cá. Ou seja, será que a gente consegue ficar com a firmeza do autoritarismo e tirar a agressividade? E Certo, pegar a afetividade da permissividade sem a moleza? certo. Será que a gente consegue equilibrar aqui a firmeza com a afetividade? Né? Firmeza com Lá, afetividade. Já vão ficar com estes dois termos para ajudarem aqui ao equilíbrio e para uma vida mais equilibrada da criança, sem dúvida. Muito, muito. outro ponto que eu acho muito importante que a gente tem em mente na disciplina do equilíbrio é o contexto, é a Uhum. situação. Sim. Porque muitas vezes, vamos lá, uma criança pode chutar as coisas, não é? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, uma criança pode chutar as coisas? A resposta é sempre depende. De que coisas estamos falando? Ah, estamos falando de uma bola. A criança pode chutar a bola? Ah, a bola pode, mas dentro de casa onde tem coisas que quebram. Já não pode, nem a É o bola. contexto. Pode Então, chutar a veja, bola pode fora de chutar as casa? coisas? Depende. A bola pode, dentro de casa não pode. Mas é a Exato, bola. Mas é exato. dentro de casa onde tem Exato. coisas que quebram, né? A criança pode chutar a poltrona do avião? Não, gente, a poltrona do avião não pode chutar. Mas e se ela tiver a 8 horas no voo, estiver chutando bem devagarzinho assim, não tiver ninguém sentado na poltrona da frente? Será que talvez não pode? Olha, tá tão devagarzinho, não tá causando mal nenhum, ela está tão cansada, 8 horas de voo, já fizemos de tudo. Ela tá fazendo uma forma que não estraga, que não Ou seja, incomoda, que não depende do contexto, não é? entende. É isso Entende? mesmo. Então, o que o convite da disciplina do equilíbrio faz é para a gente pensar. É a gente não achar a fórmula pronta. Ok. Ah, sempre nós vamos fazer esse jeito aqui. Pronto. Sempre isso aqui não pode. Certo, certo, Ah, não, isso aqui. certo, certo. Entende? É sempre pensar. É sempre Ou seja, entender. vamos ficar aí com os pontos: firmeza, afetividade e ver o contexto onde Isso. nós estamos. Porque às vezes dá, Sempre. umas vezes é sim, outras vezes é não, porque depende. Não é? Não Isso. tem E que ser sempre quando for igual. não, Certo. aí vem outro ponto. Quando for não, o ideal é que a gente use o não construído. Sim. O que é o não construído? Porque a gente está fazendo o contrário. A gente fala não por causa disso, disso, disso. A gente primeiro dá o não, depois quer explicar. Dependendo do temperamento da criança, na hora que você falou não, ela já. Você não vai conseguir mais explicar. Yeah, yeah. Sim, Você sim. não vai ter chance de explicar. Dependendo do temperamento, o nível de fome, cansaço. Né? Certo. Dependendo o contexto, novamente, você não vai ter chance de explicar o porquê do não. Então, ao invés de entregar o não e explicar o porquê, comece entregando os porquês. Tipo, fazendo perguntas, né? Por exemplo, a criança quer se soltar da cadeirinha do carro, ou do cinto de segurança do avião, ou, enfim, ela quer sair ali de alguma situação dessa de transporte, né? Aí você fala, ai, você tá com vontade de se soltar? É mesmo, né? Eu também. Tem hora que eu tenho vontade de me soltar. Exatamente. Agora, por que a gente prendeu aí, hein? Por que a gente prende quando entra no carro? Você sabe? Aí a criança já para. Opa, por que prende? Eu vou te Chamou contar a uma atenção, história. chamou a Eu atenção, vou é te um contar. assunto que interessa, afinal não é só comigo, tu também sentes. É isso, né? Eu vou te contar uma coisa que eu sou. Você conhece Joãozinho? Você conhece o Pedrinho? Você conhece? Pode inventar o nome.
Sabe o que Claro. aconteceu um dia? E você pode contar uma história. Aconteceu um acidente e ele tinha se soltado. E o que aconteceu com ele? Aí você já olha a carinha da criança. Se tiver já assustada, você nem precisa morrer, né? Matar, ir para ambulância, ir para o hospital. Independentemente da expressão da criança, nós podemos fazer a história pior ou melhor. De novo, equilíbrio. Certo, Tem certo. criança, Ana, que vai estar assim, ah, tá, aham, ah. Aí você vai matando o Pedro, entendeu? Vai Exato. botando no oxigênio, vai dando mais dificuldade, entendeu? Algumas crianças já vão estar aterrorizadas só Certo. com ele ter voado Isso. do carro a hora que bateu. Aí você já entende que tá bom, não Tá bom, exagera. tá bom. Ele vai continuar com o cinto posto e não Já vai tentar tirar. foi Tá bom. suficiente. Esse é o não construído. Eu adoro, eu também queria tirar o cinto, eu também gosto de ficar soltinha, soltinha, Dá poder me mexer para lá e para para cá. a criança se sentir compreendida, não é? Mas você Sente-se sabe por compreendida no que a corpo, gente põe o no cinto, sentido. né? Você sabe o que acontece com alguém que tirou o cinto uma vez, passou por uma situação dessa, né? Você sabe para onde a gente está indo? Você sabe quanto tempo falta para chegar? Você sabe? Aí você vai dando informações, por quê? Na disciplina do equilíbrio, a gente não pensa pela criança. Pois, A gente ensina a criança a pensar. yeah. Fantástico. Quando você diz não Fantástico. pode tirar Muito o bom. cinto porque é perigoso, você está pensando por ela. E Quando você fantástico. diz Isto aprende-se, não é, Isa? Isto aprende-se. Quem isso, ainda não sabe aí fazer, educa. aprende. Aí Tão bom. É uma educa de aprendizagem verdade. que podemos aprender para toda a vida. Outra pergunta que tem a ver com os temperamentos, porque ainda agora a Isa disse, podemos estar a contar a história e a criança dizer, nem quer saber, ou outra ficar logo cheia de medo, porque isto depende dos temperamentos das crianças. E a Isa defende que existem 4 temperamentos diferentes. E então agora a próxima pergunta seria por aqui. O que é isso do temperamento? E, resumidamente, quais é que são esses 4 temperamentos? Sim. Bom, temperamentos é uma tentativa de explicar como a gente funciona. Por que somos assim como somos? Porque pensamos tão rápido ou não? Ou porque pensamos mais devagar? Por que decidimos tão rápido ou não? Porque decidimos mais devagar? Ou porque somos tão engraçados, extrovertidos, adoramos uma palhaçada, não aguentamos ficar muito tempo numa coisa séria? Ou porque odiamos ser expostos, preferimos passar batido, não queremos ninguém nos olhando diretamente, né? Então essas são tendências que cada pessoa tem e já desde pequenininho você percebe, alguns mais extrovertidos, mais para fora, outros mais acanhados, mais introvertidos, né? E que a gente pode aprender a conhecer, a identificar, a ter um pouquinho de informações sobre as tendências, não destino, tendências de cada um, porque daí eu, É como partida, não mãe, é chegada, não é, Isa? É isso, partida, não é chegada. isso. E aí eu, como mãe, ou como educadora, ou como pai, ou como pessoa que convive com aquela criança, tenho chance de ajudá-la a aproveitar o que tem de bom, de ser daquele jeitinho que ela é, e de não ficar limitada àquele jeitinho que ela é. Exatamente. Entende? De romper as barreiras. Então, assim, por exemplo, eu tenho um temperamento mais introvertido, prefiro passar batido, nem gosto muito de encarar as pessoas assim nos olhos, olho mais por baixo, Reservada, vá. não é? Sou mais reservada. Timidez, aliás, é uma coisa interessante para a gente falar nisso. Deixa na caixinha, se der tempo a gente fala da timidez, que é muito interessante. Então, eu sou essa pessoa, mais assim, que muita gente chama de tímida, né? Eu sou mais introvertida, mais reservada. Mas, em algum momento, seja da carreira escolar, seja da carreira acadêmica, depois da vida de faculdade, ou até mesmo na vida profissional, em alguns momentos, eu tenho a chance de me expor, de apresentar um trabalho, de apresentar uma ideia, de apresentar um projeto, não é? E quando eu preciso fazer isso, não é algo que eu adoro, mas eu fui educada por pessoas que estavam conscientes e que me ajudaram a não ter barreiras com isso. Eu não adoro, mas quando preciso e entendo que é bom para mim, consigo fazer. Prepara
sabe? tudo tem a ver com preparação. Há pessoas que têm muita vontade, por exemplo, para falar em público. E há outras que não Isso. têm essa vontade. Mas é tudo uma questão de preparação. A pessoa não está no seu maior conforto, mas com preparação certa, vai lá e faz. Não é? Isso. Se Assim tiver como aquele outro, autoconfiança suficiente para isso, não é? sim. Assim como aquele outro que é mais extrovertido, que é mais falastrão, brincalhão, bagunceiro, quando ele vai fazer um processo de meditação, não consegue. Não para, a cabeça dele não para, ele não consegue meditar, ele não consegue se concentrar, ele fica com ataque, assim, até taquicardia, porque ele não consegue parar. Mas aí ele foi educado por pessoas que tinham consciência disso e que foram ajudando ele a saber que aqueles que não conseguem são os que mais precisam. E que conseguir isso vai ajudá-lo em muitos processos, que ele vai aprender mais sobre ele, que ele vai se conectar mais com o sagrado, que ele vai ter chances de alcançar lugares dentro dele, que se ele for só no ritmo do temperamento dele, seguindo só as tendências externas, né? Ou seja, superficiais do temperamento dele, talvez ele nunca, ele vai desperdiçar uma coisa muito bonita que ele tem por dentro. E que ele precisa se convidar a olhar também para o lado de dentro, não é? E aí eu equilibro, de novo a disciplina do equilíbrio, os temperamentos da criança. E aquela, então, que é para fora, também consegue se aquietar. Aquela que é para dentro, também consegue se expor. Olha que coisa linda. Nós não vamos trocar de temperamentos, não é essa a ideia. Nascemos como nascemos por uma razão. Né? Temos uma entrega para fazer nessa vida e viemos com a combinação de temperamentos perfeita para fazer essa entrega, sabe? Cada um é o que tem que ser. Isso. Então você não vai querer que uma pessoa como eu, toda extrovertida, fique todos os dias trabalhando numa coisa fechada, reclusa, sem contatos com os outros. Vai acabar comigo. Maior do tempo deve ter a ver com a percentagem maior do seu temperamento, não é? Isso. Para a pessoa se sentir mais natural. Mas depois há outras percentagens do seu dia que dá para ser de outra forma, Isso. não é? Daquilo que tem menos percentagens. Equilíbrio. É equilíbrio, é mesmo isso. E então agora, há muitas crianças líder, e eu noto isso, não é? Cada vez mais, a gente vê muitas crianças que têm aquele tipo de característica de criança líder. Como lidar com este tipo de crianças que são as crianças líder? Sim, eu falo demais, e aí você me perguntou antes também um pouquinho de cada temperamento e eu não falei, então vou aproveitar essa pergunta para falar também um pouquinho de cada temperamento, viu, Ana? Eu me empolguei falando só no geral e não fui para cada um deles. Tudo bem. Então vamos nós. A gente tem 4 temperamentos e cada teoria diz uma coisa, tem várias teorias, né? Tem as teorias dos tipos, tem as teorias do Eneagrama, que são 9 tipos, né? Tem várias teorias, tá? Eu não sou uma pessoa que briga por causa de teorias. Eu acho que a gente pode usar todos os benefícios de todas elas, cada profissional se adapta com uma, né? Eu tenho tido há muitos anos muitos bons resultados usando a teoria dos 4 temperamentos, que começou lá muito tempo antes com o Hipócrates, o pai da medicina. Ele veio com essa teoria dizendo que a gente tinha humores diferentes por causa de líquidos internos diferentes, né? Ele falava em sangue, bilis amarela, bilis negra, ele falava em vários, né? E a fleuma, mas hoje a gente já pode pensar nos neurotransmissores, sabe? Mais dopamina em alguns temperamentos, né? Mais serotonina em outros, né? Existem pesquisas indo por essa linha de raciocínio. E é a minha hipótese também, se eu fosse fazer uma pesquisa científica sobre isso. E aí, esses 4 temperamentos dão os resultados diferentes. Um deles é o colérico, né? Que é o temperamento da criança líder. Eu sei. O outro é o outro é o sanguíneo, o outro é o melancólico e o outro é o fleumático. Aqui, dentro da nossa ideia de disciplina do equilíbrio, a gente fala T1, T2, T3 e T4. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, né? Dentro disso, coléricos são aqueles que tendem a ser mais explosivos, que vão mais para raiva, para tentar resolver as coisas. Já tem gente se encontrando aí nos comentários. É o Henrique Navarrete. Então, assim, o colérico, ele pode ter 2 anos de vida, mas ele veio para mandar. Então, quando você quer mandar nele, ele fica bravo.
ele reage mal, ele não gosta de ser controlado, de ser mandado, ele não é bom nisso. Ele não é bom nisso. Ele que quer mandar. Eu lembro quando meu menino era pequeno, Ana, e ele é um predominantemente colérico, né? E ele não sabia falar direito. Ao invés de falar me, sobre me, mim, comigo, né? Ele falava ne, com N de navio. Então ele falava assim, você tá me mandando? Qualquer coisa que eu falasse para ele fazer, você tá me mandando? Eu, não, é um convite, uma ideia, né? Só quis dizer assim uma possibilidade, né? É que mandar em mim não vai dar. Aí ele, então eu quero. Ele queria checar se era uma ordem, porque se fosse uma ordem ele não queria, né? Então isso é um traço da criança predominantemente colérica, né? E aí a gente vai lidar com a criança colérica. Isa, tenho que dizer a estas pessoas todas que estão aqui a ouvir como lidar com estas crianças coléricas quando elas têm aqueles acessos. É muito interessante, né? Maneira. A gente tem muitas ferramentas para lidar, muitas. Eu vou falar uma rápida, tá? Sim, que é da programação neurolinguística, PNL. O rapport, acompanhar para depois conduzir. Que eu falei lá no exemplo do cinto de segurança do carro. Ai, que delícia, né? Tirar o cinto, a gente ficar livre, leve e solto. Que delícia! Tô acompanhando. É isso. Uma boa ideia. Você pensa direito, você, manda bem, né? Aí depois que você tá junto, que a pessoa fala, eu sei que eu tenho razão. Eu sei que eu falo as coisas direito, que eu sou inteligente, que eu sou espertão. Você fala, agora você já pensou nisso também? Uma pergunta. Entende? Outro lado. Aí você começa a conduzir. Aí, através de perguntas. Primeiro traga a criança, não é isso? Primeiro traga a criança até mim. Olho para a criança, estou contigo, estou-te a compreender. E depois então, olha, mas também é que tem este lado. Isso. Muito bom. Não é? Então, primeiro eu acompanho, depois eu conduzo. Né? A gente fala muito sobre estudar os temperamentos mesmo, Ana. A gente hoje começa um ciclo de 3 aulas só sobre temperamentos, que é o Temperadamente. A gente brinca com o filme Divertidamente, que eu não sei. Eu ia perguntar, não sei se é o mesmo título aí. A gente faz uma analogia, né? E a gente mergulha só nos temperamentos para entender, né? E saber como lidar, como conduzir. E entender a melhor forma de se relacionar com a criança desse temperamento, né? Então, quem tiver interesse é online, todo mundo está convidado. No link da bio pode se inscrever, é gratuito. Até tem a possibilidade de participar pago com o VIP, que aí depois da aula a gente vai para o grupo tirar dúvidas. Então, quem quiser também pode mergulhar nessa possibilidade. Mas é gratuito para quem quiser só assistir a aula. Então, fica o convite também para quem quiser saber mais de temperamento. Depois, sanguíneo... Eu estou falando do colérico. Vamos ao seguinte. Boa. Ao sanguíneo. Sanguíneo, que também é um temperamento forte, também sente raiva, mas diferente do colérico, que a raiva vem e fica. A raiva do sanguíneo tende a passar mais rápido. Ele entra na raiva, mas daqui a pouco ele já dá risada, ele já lembrou de outra coisa, ele já passou. Né? E às vezes também, fora de casa, com os amigos, ele nem entra na raiva, ele guarda, porque ele quer ser super legal. E aí, quem sabe que ele vai para a raiva é quem mora com ele. Mas é o mais comunicativo, não é, Isa? Esse é o mais comunicativo deles todos, não é? É o que tem muito menos barreira com o estranho. É impressionante. A minha sobrinha é predominantemente sanguínea, tem 4 anos. Ela fala com adultos e crianças sem nenhum constrangimento, com pessoas estranhas. É inacreditável, assim, sabe? Você está num restaurante e ela... eu queria um suco de laranja. Aí ela vê o garçom, ela levanta e vai, por favor, um suco de laranja. Ela tem 4 anos. Você fala, gente, como assim? Eu teria um pouco de ressalva de chegar e abordar o estranho, né? E olha que eu sou extrovertida, mas ela, nenhuma. E não se importa de ser pequena, né? Tamanho, nenhum problema. Porque é predominantemente sanguínea. Então, assim, é muito legal da gente perceber. No início,
algumas pessoas, né, falavam que ela era muito parecida comigo. E eu sou predominantemente colérica e o segundo sanguíneo, né? Eu olhava para ela, eu falo, eu acho que sim, mas no segundo temperamento, não no primeiro, sabe? E de fato, os anos vão passando, ela vai crescendo e eu continuo achando que ela é predominantemente sanguínea, porque ela tem uma facilidade de transitar entre as pessoas, de fazer rir. O sanguíneo gosta de fazer rir, né? Então faz graça, entra numa bagunça. Ter um trabalho, não é? Numa vida adulta, isto a continuar assim, ter uma profissão que realmente ela consiga utilizar os recursos que são os seus recursos naturais. Agora imaginem o que é alguém que é sanguíneo, né, adulto, e estar num trabalho de secretário em que não tem comunicação com ninguém. Vai ser uma pessoa infeliz, não é? Pode ser frustrante. Pode ser. Pode ser uma situação que a pessoa depois não vai ser tão feliz e não vai estar satisfeito com o sítio que está, não é? E como Terceiro, tudo na vida, como tudo na vida, tem o desafio, porque ela fala com tanta facilidade com estranhos que compromete a segurança. Sim, então, como tudo. Então, às vezes, a gente precisa segurar um pouquinho essa tendência para ela não desequilibrar, não é? Sim. Interessante. Claro. Terceiro, vamos a ele. Temperamento melancólico, né? Como o próprio nome sugere, é um temperamento que vai para a tristeza quando as coisas não vão como ele gostaria, né? Então, se os outros vão para a raiva, esse vai para a tristeza. E indo para a tristeza, ele vai para dentro, porque a tristeza é uma emoção que nos recolhe. Né? A raiva não, a raiva procura a culpa do lado de fora. Ela quer que alguém pague por aquilo que ela... A tristeza procura culpa. Externos. A culpa é sempre do que está fora de mim. Se calhar a parte do melancólico até tem uma tendência em se autoculpabilizar, auto-vitimizar, não é? Isso. E aí ele acha que ele tem uma tendência, né, a achar que a culpa de algo que não vai bem é sempre dele, que os outros são melhores e ele não é tão bom quanto os outros. Veja como os outros falam fácil, como os outros se expõem sem constrangimento e eu me sinto um pouco constrangida, né? E aí, isso. Então, eu posso estar ali nesse lugar de melancolia. Por outro lado, são pessoas muito profundas, que conseguem sentir às vezes a dor do outro como ninguém, sabe? Muitas crianças melancólicas voltam para casa chorando por causa de algo ruim que aconteceu com um colega. Então, se o mundo tivesse... É muito forte, não é? Muito alta. Isso. Se o mundo tivesse valorizando essa sensibilidade dos melancólicos, teríamos um mundo melhor. Teríamos um mundo muito mais gentil. Cuidadoso. Né? Cuidadoso, sabe? O melancólico é desse, é de cuidar. É de querer, né, deixar o outro bem, feliz. Né? E o temperamento número 4, o T4, que é o nosso fleumático, que eu falo que é o mais paz e amor dos 4 temperamentos. Porque para o fleumático, né, o predominantemente fleumático, as coisas quase sempre estão bem. E quando elas não estão bem, ele não se abala muito. Ok. Sabe? Então, assim, se ele pode estar vivendo uma tragédia, provavelmente o rostinho dele vai estar igual todos os dias. E aí você vai conversar com ele e você vai descobrir que ele está passando por uma luta, uma coisa realmente difícil. E se você não perguntasse, você não saberia. Não vai saber. E às vezes ele está numa conquista muito maravilhosa também. E da mesma forma, o rostinho dele está igual todo dia. Sempre igual. Estável. É o mais difícil de comunicar, não é? Porque assim, as emoções têm uma função comunicativa e com esse tipo, não é, de temperamento é mais difícil para o outro perceber o que é que está do outro lado. Se ele não quiser porque ele experimenta as emoções pouco. Ele não entra muito nas emoções. Exatamente por isso as expressa menos. Exatamente. Entende? Então eu brinco, eu falo que... Cérebro, Isa, acha que em termos do cérebro, o cérebro do fleumático estará mais estimulado na parte racional do que na parte emocional? Eu não sei exatamente se a gente poderia bater o martelo nisso, né? Porque eu não conheço uma pesquisa que me dissesse que sim. Mas pode ser uma hipótese. Sim. Pode ser uma hipótese. Coléricos e fleumáticos seriam mais racionais. Sim. Né?
e os melancólicos Coléricos e os sanguíneos, seriam mais os mais emocionais. Apesar que o colérico também é muito emocional, né? Pois é, pois é, pois é, pois Mas é. eu acho que o colérico entre emoção e razão depende o grau da raiva que ele Pois sente. é. E do Ele joga tudo contexto, é fora. o contexto, é o grau da raiva, mas sim, alguém que É, tem muita raiva é alguém que também sente muito, é, não é? Mas é. nos adultos, por exemplo, existem aquelas pessoas que sentem muito e levam tudo a peito e ficam magoadas com tudo o Sim. que a pessoa diz. E o racional, aquela pessoa que é mais racional, nem entende porque é que a pessoa ficou magoada, porque ela não ficaria, não é? Há pessoas que Então, tendencialmente. mas isso não, eu não sei se eu diria do racional e emocional, te explico por quê. O sanguíneo, na nossa análise inicial aqui, a gente estava colocando ele como emocional, né? Porque ele é muito brincalhão e tarará, e alegre. Só que ele é esse que passa, ele nem entende porque que o outro tá com raiva ainda. Porque quem são os temperamentos que Ou seja, em guardam? termos de empatia, não é tão alta como a do melancólico, talvez. Então, quem Está muito, guarda é o está mais. colérico e o melancólico. O Sim, colérico e o melancólico são os que guardam as emoções. O fleuma e o sanguíneo passam por elas. Sabe assim? Passam por elas. certo, Então é certo, muito certo. curioso, é muito interessante. E quando a gente sabe disso, a gente ajuda também as relações, né? Familiares. Porque veja só, eu predominantemente colérica, meu irmão fleumático. Então, quando meu pai brigava com o meu irmão, ele passava rápido. Quando ele brigava comigo, eu ficava. O meu pai, predominantemente sanguíneo. Então, quando ele voltava do trabalho no final do dia, ele já nem lembrava mais porque que tinha brigado, porque ele é sanguíneo. O meu irmão já estava de boa, porque era fleumático. Quem é que ainda estava lá emburrada? É isso. Entende? Então, se eu não tenho conhecimento de temperamentos, se o meu pai não sabe, o que eu vou achar? Que a Isa está arrumando confusão, que a Isa Está. é uma criança que Está tem a problema, que dramatizar, está a dramatizar. Não é? Já está passou para toda a gente. Só dramatizando, isso é que ainda está já a pensar no assunto. passou. É só ela que tem problema, porque eu já não estou mais nem sabendo, o outro já está de boa. Entende? Porque aí eu faço essas comparações de pessoas diferentes, não é? Pois é. E, de fato, a gente não deve nem para um extremo nem para outro. Né? Tem pessoas que eu era essa pessoa, né? Eu fui pro casamento, por exemplo, desequilibrada. Então, eu enroscava com tudo. Qualquer coisa que saía de um jeito que não me agradasse, que eu achasse que não era justo, que não era legal, que não era respeitoso, eu e arrumava confusão. Sai. Ixi, eu fico pensando, gente, que coisa chata. Já passou. Já há uma nova Isa agora, não é? É. Que já tem esses Devagarzinho a gente pensamentos. vai mergulhando, vai entendendo, vai percebendo e vai falando: nossa, não precisa ser assim. Peraí, como é que eu faço para ser diferente? Aí são as 5 inteligências, Ana. A inteligência de comportamento, de comunicação, de consciência, que puxa todas as outras, de Sim. emoção e de evolução. A gente descobre que a gente pode ter uma inteligência para evoluir. Eu era muito assim. Eu continuo tendo uma tendência para ser assim, mas hoje tenho consciência dela. Hoje tenho um cardápio de comportamentos maior. Hoje tenho um cardápio de comunicação maior. Então não preciso fazer como fazia lá atrás, imaturamente. Né? Sem dúvida. Então Sem é muito dúvida. especial. E Por isso que eu quanto sou mais tão defensora da gente conhecimento, e estudar. quanto mais conhecimentos nós tivermos, melhor é para nós nos conseguirmos gerir. A minha área de especialidade é a gestão de emoções. E eu falo muito, primeiro de tudo, antes sequer da gestão de emoções, é a consciência, é a nossa expansão de consciência, conhecermos muito bem quem nós somos, as Exato. nossas potencialidades, as nossas limitações, em termos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, mas a primeira de todas as competências a ser trabalhada é mesmo a consciência, não é? E quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor vai ser para nós nos gerirmos connosco e para nós também gerirmos as coisas com os outros, não é? É isso. Quando eu falo das 5 inteligências, a da consciência é a 3. Sabe por quê? Para ficar no meio, porque ela puxa todas. É Exato. ela que puxa o comportamento, é ela que puxa a comunicação, é ela que puxa a emoção, a inteligência da emoção, e é ela que puxa a evolução. Então, ela é o motor que puxa todas as outras. Por isso, Todas ela está elas. ali no meio para alimentar e fazer ali todas as outras irem.
Faz sabe? muito Né? sentido. Isso dentro da ideia da gente, da disciplina do equilíbrio, né? Porque Sem é isso dúvida. que você está falando. É a partir da consciência que eu vou mudando, inclusive como eu sinto. Tem gente que fala, a gente não pode mudar, controlar o que a gente sente, a gente só pode controlar como reagir àquilo que a gente sentiu, no primeiro momento. Num Sim. segundo No primeiro momento, a gente momento, sim, começa mas no a segundo momento já sentir não. diferente. A mesma coisa que antes me provocava uma raiva tremenda, Agora hoje já. eu olho e falo, eu ficaria irritada em outros tempos. Mas vejo que Exatamente. eu já estou conseguindo ver isso aqui diferente, já estou sentindo diferente, né? É. É muito Eu costumo dizer às interessante. pessoas com quem eu trabalho, mesmo que alguém me diga alguma coisa que é negativa, não é? Eu tenho que ouvir e tenho que pensar, faz sentido para mim o que a pessoa está a dizer? Vou aceitar ou não? Posso aceitar, receber e agradecer, posso aceitar, respeitar e dizer isso não tem nada a ver comigo. Não é? Sim. Nem, não temos que aceitar tudo o que nos dizem, nem tudo o que E nos nem jogar acontece fora também. Não é? tudo, é isso É isso. mesmo, é isso Temos mesmo, que tentar ver o né? que é que interessa ficar para mim e o que é que não interessa. Eu vou ouvir, respeitar, mas não me vai chegar, não me vai afetar emocionalmente. Mas Isso. isto é preciso de E, blindagem, não é? Blindagem cerebral também em relação e aos fatores externos que são mais negativos. é interessante porque é justo isso, né? De conseguir passar numa peneira. É, Porque se eu simplesmente me blindo e nada entra, eu perco a chance de crescer. Porque isso. às vezes eu estou sendo egoísta mesmo, e alguém me falou isso. Yeah. E era um ponto cego. Eu não Sim, ia perceber. Então alguém me falou: opa, eu tenho chance de crescer, é isso. né? O que é que eu vou Então não filtrar é do que foi dito? Não é? O que é que eu vou isso. E filtrar? O que às é que... vezes aquilo que a pessoa falou diz mais sobre ela do que sobre mim. Sim, sim. Então também olhar para isso e falar: São projeções, não é? Se calhar tens hum, mais incentivo que eu tenho. E se não estivermos à é? vontade com a pessoa, até podemos dizer, olha, que isso é projeção. Se não estivermos à vontade com a pessoa, mais vale não dizermos nada. Sim. Não Mas é? é, Depende como, né, a gente vai ali fazer com aquilo que a pessoa diz. Eu falo assim, até se estivermos à vontade e se valer a pena. Vale a pena gastar o latim com essa pessoa? gastar Às a vezes minha energia e o meu tempo. A pessoa vai receber, eu costumo dizer assim, a pessoa vai receber de peito aberto aquilo que eu tenho para dizer, ou ela não está preparada para receber. Se está preparada, eu digo, e até posso perguntar, posso dar a minha opinião? Queres recebê-la? Porque às vezes a gente quer dar a nossa opinião aos outros, mas o outro não está preparado de coração para ouvir. Por Sim. isso, mais vale não dar. Por isso, vale a pena perceber, posso partilhar uma coisa contigo? E a pessoa se disser que sim, sim senhor, a pessoa partilha. Senão, se calhar, não vale a pena, não É, é? Darmos um feedback que não está, que a pessoa não quer ouvir, se calhar não vale a pena estarmos a gastar o nosso tempo e a nossa energia. exato. Muito É bom, isso mesmo. muito bom. E agora, vamos aqui a uma. Entretanto, já estava aqui a pensar noutras perguntas, mas o tempo já vai avançado. Vamos aqui já para uma última pergunta, que é: o que é que lhe dizem quando vão ter consigo e dizem assim: Isa, já tentei de tudo e nada funciona. Adoro essa expressão. Já tentei de tudo, né? Isa, já tentei de tudo. Eu escuto muito, né, nesses 10 anos, mais de 10 anos, né, Ana, trabalhando com as famílias, com as mães, com os pais, com as escolas. Muita gente chega com essa sensação mesmo, e elas expressam na fala aquilo que sentem. Eu sinto que já tentei de tudo, não há mais nada a ser feito e não funciona, não tem jeito, né? Yeah. E quando eu recebo esse tipo de fala, eu sempre me lembro que eu também já senti isso. Eu também já senti, cara, eu não sei o que fazer, não tem jeito. Vou dizer Aquela mais. pessoa não tem jeito. Na minha vida, sabe? Aquela situação eu não consigo resolver. Aquela pessoa eu não consigo suportar, eu não consigo me dar bem com ela. Yeah. Eu já tentei de tudo. Cara, você faz de um jeito, não vai. Você faz do outro, não tá bom. Você faz de outro, não tá bom. Você fala, não sei. Eu já tenho, não tem jeito, né? Yeah. Mas depois que eu mergulhei nos conhecimentos de programação neurolinguística, PNL, temperamentos, Montessori, eu descobri que eu já tinha tentado de tudo que eu conhecia, mas que existia um universo inteiro de recursos de comportamento, comunicação, consciência, emoções,
que eu não conhecia. E que, Pois é. portanto, eu não tinha tentado nem perto do tudo. É isso, é tudo no meu mapa mundo. No meu mapa Isso, mundo, naquilo que eu conheço, eu já fiz tudo. tudo. Mas isso é só no teu mapa mundo. O mapa Isso, é bastante maior do que só o é teu. isso. Então, a É isso. gente trabalha com a nossa caixa de ferramentas. E às vezes a nossa caixa de ferramentas só tem martelo. Eu quero achar que todos os problemas são prego, entendeu? Para eu resolver com martelada. É, é isso aí. Mas, né, às vezes vem um filho que é parafuso, que eu preciso de uma chave de fenda, É né? diferente. Às vezes vem um filho que é uma madeira bruta, eu preciso de um formão ali para entalhar. Às Boa. vezes vem um amigo que é outra coisa, vem uma sogra que eu preciso de um serrote. Ai, meu Deus, a caixa de ferramentas. E quanto mais ferramentas eu tiver, mais recursos Isso, tenho ao meu dispor para utilizar. A questão é é, isso. o meu de tudo às vezes é só o martelo e não é suficiente, não é? Isso. Aí o que eu tentei de tudo? Eu bati com a ponta do martelo, eu bati com o cabo do martelo, eu bati com o fundo do. Eu fui tentando de tudo com aquele martelo, que era a única coisa que eu tinha, Pois né? é, E esse martelo veio da onde? Do meu temperamento, certo, do meu jeito, certo. sabe? E aí, quando eu vou mergulhar no autoconhecimento, eu vejo que eu posso acessar recursos de outros temperamentos. Sim, Porque Deus é tão maravilhoso que ele botou a gente com os 4 temperamentos. Eu tenho 2 dominantes, subdominantes, né? sim. Mas eu tenho os outros 2 também de base. E eu posso acessar recursos deles também, né? Em É algumas muito alturas até são especial. muito precisos, não é? Em algumas alturas é preciso mais às vezes aqueles que não são dominantes do que os dominantes. Por isso é esta versatilidade. Absolutamente, porque no meu caso, por exemplo, o que eu mais precisava era paciência. E que eu não tinha no meu dominante e subdominante. Pois é. Não é? Sim, Então, eu fui sim, sim, buscar sim. lá nos temperamentos de base. Aí eu faço a metáfora da piscina, né? Eu falo, tem aqueles recursos que estão boiando na piscina, que a hora que você precisa, você Vai faz assim e pega, logo porque lá, tá ali em cima, tá fácil, né? certo? E tem aqueles recursos que estão igual caça ao tesouro, aquela moedinha lá no fundo da piscina, que você tem que achar onde ela tá, mergulhar para ver se você consegue pegar. Quando você vai fazendo isso várias vezes, você já deixa na borda da piscina. Ah, eu É. preciso Ai, daquele eu vou precisar recurso, eu sei desta. onde ela tá. Aí eu já pego com Bem, mais facilidade, entendeu? muito bem. Talvez nunca vai boiar, É mas isso, é pelo isso, é isso. menos eu já Eu sei sei onde está, eu que já está pego lá. mais rápido, eu Sim. acesso com mais facilidade. Então, para quem pensa que já fez de tudo, aqui com esta resposta fica a entender, fez de tudo o que tem conhecimento. E é sempre possível Exato. aumentarmos o nosso conhecimento, expandirmos a nossa consciência e aprender mais recursos e ter mais ferramentas, não é? Na nossa caixa de Aumentar o nosso ferramentas. tudo. É isso mesmo, aumentar o nosso tudo. E agora, terminando, para quem quiser acompanhar a Isa vai estar em Portugal em novembro, no Congresso, Sim. no Simpósio Internacional da Alegria, e também Isso. vai estar aí, aqui perto de Lisboa, salvo erro no Sim. Montijo, a Isso fazer um mesmo. workshop. Por isso eu quero que a Isa explique o que é que vai acontecer e como é que as pessoas se podem inscrever, como é que a podem acompanhar, como é que a podem seguir. Explique tudo. Maravilhosa. Eu quero fazer um agradecimento para a Brenda, é uma aluna querida que estava na live e conversou com um monte de gente, passou informações, parecia até que era que trabalhava com a gente, de tão maravilhosa que É ela a estava nossa ali. equipa. Maravilhosa. Eu queria agradecer de todo o coração. Tem gente tão querida, né, que É, se beneficia com alguma coisa e quer levar isso adiante, né? Graças a Deus, a gente tem muita bom. gente linda aqui. Aí, ó, a Brenda tá aí ainda escutando, querida, estrela guia, maravilhosa. Muito bem, vamos lá. Nós vamos estar em Portugal nos dias 19. Dia 19 é o Simpósio da Alegria. Uhum. No dia 18, nós temos um workshop, né, que vai ser voltado exatamente para 5 inteligências para lidar com as birras e outros desafios da infância. E isso também é aberto ao público, para todo mundo que quiser estar, vai ser muito especial. E também a gente vai ter a possibilidade de acompanhar online, para quem tiver, né, querendo saber dessa coisa toda das 5 inteligências, a gente vai ter uma entrega online também. E no dia 20, então 18, Lisboa, Montijo, Uhum. 19, Simpósio Internacional da Alegria também em Lisboa, e no dia 20 no Porto.
estaremos lá, também levando as 5 inteligências para lidar com as birras e outros desafios da infância. Então, teremos 3 possibilidades em Portugal, né? 18, 19 e 20 de novembro. E eu estou super, super, super honrada e super feliz com essa oportunidade, viu? Muito, de verdade. Vai ser espetacular. Nós vamos estar juntas no simpósio, que eu também vou palestrar e também vou ver a palestra da Isa, com certeza. Maravilhosa, maravilhosa. Quero agradecer muito esta live maravilhosa. Querida, Foi maravilhosa. Adorei. Muito grata por ter aceito o meu convite a estar aqui. Querida, eu que agradeço a oportunidade, né, a chance de trocar e de disseminar essas ideias que mudam a vida. É muito bom. Também aproveito para partilhar que na próxima semana, nas Emoções em Podcast, o tema vai ser o despertar para uma nova educação, com a minha convidada, que vai ser a Teresa Vieira, uma professora diferente. E vai valer a pena. Por isso, quem quiser também acompanhar, é na mesma na segunda-feira, às 20h30. Então, que legal, muito que coisa obrigada. boa. Um grande beijinho, Isa, e vemo-nos em novembro. Até, querida. Um beijo grande, gente. Valeu. Tchau.